Saiu os primeiros episódios de Monarch: Legacy of Monsters, a então série do Godzilla da Legendary Pictures que tem o objetivo de explorar mais esse mundo monstruoso do Monsterverse, que começou com um filme de 2014 de Godzilla. E por conta do meu aniversário, eu não tive tempo de analisar os primeiros episódios, mas é o que dizem, né? Antes tarde do que nunca. Primeiramente, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, uma análise sem spoilers e uma com spoilers. Então, caso você não tenha assistido os episódios e queira ver, fica tranquilo que você pode ver a primeira parte desse vídeo sem medo, e quando chegarmos na parte da análise com spoilers, eu não apenas vou avisar, mas como eu vou indicar aqui na linha do tempo, então tá safe, mané. Vamos lá, análise sem spoilers. Previsivelmente, eu achei incrível os 2 episódios, mas não só por causa dos monstros gigantes. Claro que os monstros que vemos são legais e tal, e principalmente é sempre bom ver o Godzilla que mais uma vez está com a computação gráfica muito bem feita, tal como os demais monstros que aparecem. Mas o interessante que essa série faz é mostrar como seria um mundo em que existem monstros gigantes e como as pessoas lidam com isso. Uma das paradas que eu achei mais foda é um singelo momento em que uma das protagonistas pega um táxi no Japão e o taxista começa a falar que todo esse rolê dos monstros é o maior caô do governo, e rola até uma brincadeira que o ataque do Godzilla em São Francisco foi feito em computação gráfica. Ah lá, hater de CG. De fato, as cenas foram feitas em computação gráfica, mas o objetivo dessa brincadeira é fazer um paralelo com a vida real, onde infelizmente existem muitos negacionistas e conspiradores por aí. Tanto que até pouco tempo atrás, por conta de um bando de maluco que nem esse taxista, a população brasileira e de outros países se fuderam muito sério na pandemia por causa de discursos feito esse. Mas no caso da vida real, não era só um taxista que desacreditava que a pandemia era mó caô. Infelizmente eu super consigo imaginar certas lideranças políticas negando a existência de monstros gigantes, caso eles existissem, pra, sei lá, não parar a economia, não gastar dinheiro tendo que lidar com um monstro gigante e que se foda a população pisoteada. Enfim, como eu disse, uma cena pequena e simples, mas muito forte. Os mistérios que a série apresenta realmente são envolventes e me deixaram muito curioso para saber o que tá acontecendo. Os 2 episódios terminaram com aquela sensação de caraca, eu tenho que assistir o próximo. Mas eu vou ter que esperar até semana que vem pra assistir, porque vai ser um episódio por semana, o que pra mim é perfeito. É mais tempo pra digerir, processar e conversar com todo mundo sobre o episódio. E para aqueles que não conhecem os filmes do Monsterverse e estão se questionando, mas eu tenho que assistir todos os filmes do universo para entender a série? Olha, se você assistir os filmes Godzilla 2014, Kong Ilha da Caveira, Godzilla King of the Monsters e Godzilla vs Kong, você pode entender melhor algumas referências, como por exemplo o G-Day, também conhecido como o ataque de Godzilla em São Francisco, mas você consegue assistir de boa a série sem precisar ver os filmes. Na real, eu espero que a série apresente e popularize mais o universo do Monsterverse, fazendo com que a franquia ganhe futuramente mais produções. E detalhe importante, eu sei que é moda falar que humano em filme de monstro gigante só serve pra ser esmagado, mas cara, todo o mistério e suspense que roda em volta dos personagens humanos dessa série eu achei muito bom. E outra que, por mais que tenha um drama familiar no meio da história, eu curti que isso tem relação direta com a organização secreta Monarch, por mais estranho e incompatível que isso pareça. É quase como se a série estivesse disfarçando a história da Monarch numa história de família. Conclusão da análise sem spoilers. De novo, eu curti demais. Mas é uma série de suspense e mistério. Por mais que os monstros apareçam e que eles tenham cenas de ação e luta, o foco são os humanos e a organização secreta Monarch. Mas assim, só vimos os 2 primeiros episódios, então vai que nos próximos não vemos uma grande luta épica entre o Godzilla e algum outro monstro, como, sei lá, quem sabe o Muto Prime. A série bem que podia mostrar a versão live action do confronto do Godzilla com o Muto Prime, onde as placas do Godzilla de 2014 são quebradas, o que justifica o porquê das placas do Godzilla de 2019 serem diferentes da do Godzilla de 2014. O que, por falar nisso, pra não dizer que a série é perfeita, eu fiquei meio confuso às vezes nos saltos temporais. Numa hora estamos na década de 70, outra hora estamos em 2013 e aí do nada vamos para 2015. Então assim, se você não tomar cuidado, você pode acabar perdido no tempo que nem o Ash do Evil Dead. Ok, vamos para a análise com spoilers. Se você não viu e quer ver os 2 primeiros episódios, pare o vídeo aqui e volte depois para assistir. Beleza? Tão avisado, vamos lá.
O primeiro episódio começa com Randa na Ilha da Caveira gravando um story com sua câmera Super 8, provando que foi ele que criou esse formato. E aí ele acaba sendo perseguido por aquela aranha gigante com pernas de bambu. Achando que ele ia morrer, ele joga sua bolsa com várias fitas no mar e aí ele decide se entregar pra aranha. Vai lá, me come. Só que, vem um siriguejo gigante feito de pedra e começa a batalhar com a aranha gigante. Luta de Pokémon gigante, sempre bom. Tem que confirmar essa informação que eu vou falar agora, mas eu já vi uma galera falando que esse siriguejo gigante de pedra apareceu na série animada da Ilha da Caveira da Netflix, que até hoje eu não sei dizer se a galera curtiu ou não. Beleza, né? O Randa ganhou algumas horas de vida até eventualmente ser devorado por um Skullcrawler, e a sua bolsa foi encontrada em 2013 por um navio de pesca, e aí vamos para a abertura da série e vamos falar rapidamente sobre ela. Padrão Monsterverse, mostrando notícias e imagens de arquivo dos monstros do universo, algo que os fãs já conhecem, só que o interessante é que a imagem tá meio que cortada ao meio, e de um lado vemos imagens que parecem ser da década de 50, 60, 70, e do outro temos imagens da atualidade, indicando que a série vai trabalhar essas elipses temporais. Sobre a trilha de abertura, eu acho que dava pra ter ficado melhor, mas sei lá, talvez com o tempo eu comece a curtir mais. Enfim, seguindo. A protagonista Kate Randa, neta do Bill Randa, viaja até Tóquio para resolver algumas tretas do seu pai que acabou de falecer, e no aeroporto vemos vários avisos como abrigo anti-Godzilla por aqui, mas pera, a gente não tava até pouco tempo em 2013? Pois é, agora estamos em 2015. Um ano depois do ataque do Godzilla em São Francisco. Como eu disse, você tem que prestar atenção na série porque senão você fica perdido no tempo. E o Japão, pós-ataque em São Francisco, tá completamente equipado para lidar com monstros gigantes, especificamente contra o Godzilla. O take em que vemos uma ponte cheia de lança-mísseis, cara, me lembrou muito a cidade de Tóquio cheia de mísseis em Destroy All Monsters. Eu real espero que nos próximos episódios tenha uma cena de luta do Godzilla contra outro monstro em Tóquio e essas armas sejam usadas. E é nessa hora que rola a cena do taxista falando que todo o rolê dos monstros é mó caô. E uma informação adicional sobre esse cara, ele tem um podcast. Tá que pariu, é a cereja do bolo. Usando uma chave que estava na mesa de trabalho do seu pai, Kate acaba entrando em um apartamento supostamente dele e ele descobre que aparentemente seu pai tinha uma outra família no Japão. Mas por mais que isso pareça uma história de drama familiar, aparentemente o pai dela era um agente da Monarch, e o fato dele ter essa segunda família tem ligação direta com suas missões com a organização. Como eu disse, é como se a série estivesse escondendo a história da Monarch em uma história de drama familiar. O pai de Kate, que por sinal se chama Hiroshi, desapareceu depois do ataque do Godzilla em São Francisco e depois de deixar a Kate para trás para resolver uma treta no Alasca. Supostamente seu avião foi destruído em uma tempestade, mas tudo nessa série é um grande mistério, então tem uma probabilidade do Hiroshi estar vivo e se ele não estiver, ainda assim é curioso saber o que pode ter acontecido com ele. Kate fica puta com a descoberta da segunda família do seu pai e decide ir embora do apartamento. Só que começa a tocar o alarme para a população se abrigar porque aparentemente tem um monstro gigante atacando a cidade. Isso não apenas é interessante porque vemos como o mundo moderno desse universo se adaptou a lidar com monstros gigantes, mas também nos lembra que a franquia do Godzilla foi criada durante a época da Guerra Fria, onde situações como essa eram comuns na época em que o primeiro filme foi lançado. Nos Estados Unidos haviam vários treinos para as pessoas se abrigarem em locais como esse da série para caso houvesse um ataque nuclear que felizmente nunca aconteceu. O que por falar nisso, esse alerta era só um treino, e a segunda família de Hiroshi deu um apoio para Kate que aparentemente sofre de estresse pós-traumático por conta do ataque do Godzilla em São Francisco. Ela tem um flashback desse dia, onde vemos que ela estava dentro de um ônibus cheio de crianças, e na hora que o Godzilla atravessa a ponte, o ônibus cai no mar e aparentemente todas as crianças que estavam no ônibus morreram. Meu Deus, o Godzilla causou a morte de uma porrada de crianças. E o Godzilla foda-se, porque de acordo com o filme de 2014, ele seguiu missão pra matar os mutos. É pena que não tinha Gamera nem Homem-Aranha pra salvar as crianças. Depois dos três saírem do abrigo, o suposto meio-irmão de Kate, chamado Kentaro, não confundir com Kintaro do Mortal Kombat, sugere que os dois descubram mais sobre os mistérios do pai, o que os fazem ir até o escritório antigo dele. Kate acaba descobrindo um cofre secreto nesse escritório e depois de digitar uma senha que combinava o aniversário dela, do Kentaro e das duas mulheres que ele pegava, ela consegue abri-lo.
O cara podia ter metido a senha 1, 2, 3, 4, mas não, tinha que produzir provas contra ele mesmo que ele pegava 2 mulheres. Dentro desse cofre, eles descobrem a bolsa com fitas do Randa e Kate repara que a bolsa tinha logo da Monarch. E aí ela tem de novo os flashbacks de São Francisco depois do ataque do Godzilla, onde ela viu várias pessoas com esses símbolos nas roupas e nos equipamentos. Kate pede ajuda pro Kentaro descobrir o que tem nessas fitas, e a princípio ele recusa, mas aí a Kate fala que vai sair da vida dele se ele ajudar, e aí ele fala, ok, que filha da puta. Aí ele vai pedir ajuda pra ex-namorada, que é tipo uma hackerman, no caso Hacker Girl, muito foda. E, assim, beleza ela ser muito boa, mas, porra, de todos os hackers que ele podia ter pedido ajuda, ele vai logo na ex. Mané, eu já passei por isso, cara, supera, sério. Enfim, ela ajuda a acessar os arquivos das fitas e aí começa a aparecer várias paradas da Monarch super top secret, incluindo uma foto da avó da Kate e do Kentaro chamada Keiko, onde ela está dentro de uma pegada do Godzilla. Muito foda. Principalmente porque, pra mim, essa foto lembrou muito o filme de 98 do Godzilla, na hora que o Nick, sem perceber, acaba entrando na pegada da iguana mutante. Maluco, no momento que eles acessam esses dados, a Monarch detecta essa violação nos arquivos secretos e um agente do departamento de coleta de dados avisa pro seu superior chamado Tim, e ela pergunta se isso deve ser levado pro superior dele, que é um cara chamado Verdugo, foda-se. Mas o Tim chega e fala assim, tem que avisar nada não, deixa que eu resolvo esse caô. Cara, tá aí outra cena sutil que eu gostei demais, porque mostra a Monarch sendo uma organização secreta tipo Homens de Preto, ou M6 do 007, ou o Clube Secreto da Cobra, onde eles monitoram as pessoas e protegem seus dados sigilosos. Ok, agora vamos para a parte do episódio que se passa em 1959, onde vemos a Keiko, o Bill Randa mais novo e um agente das Forças Armadas dos Estados Unidos chamado Lee Shaw indo fazer uma investigação no Cazaquistão para encontrar provas do que o Randa chama de The Network. É o que? Ele quer descobrir a origem da internet? Mas falando sério, eu acho que isso é tipo os Vortex da Terra Oca que vimos em Godzilla King of the Monsters. Eles vão até as proximidades de uma usina que, de acordo com o contador Geiger da Keiko, é um local completamente irradiado que poderia matar eles. Só que assim como no filme de 2014 de Godzilla, o epicentro desse foco de radiação tá de boa e eles encontram até um garoto sem proteção contra a radiação, dizendo que essa zona é isolada porque o governo cavou um buraco até o inferno. Porra. Ok, na hora que ele falou isso, eu fiquei completamente curioso pra saber o que era esse suposto buraco. Seria uma possível entrada para a Terra Oca? Eles explodem a usina para conseguir chegar até o núcleo dela e aí eles descobrem as esferas do dragão. Tá, caô, eles encontram vários ovos de um monstro que, a princípio, vários inscritos aqui presumiram que eram ovos de Muto do filme de 2014. Eu, como fã de filmes clássicos, eu achei que eram ovos de Meganulon, porque no momento que os ovos se partem, vemos várias larvas saindo deles. Tá, mas pra apagar meu fogo, isso não são Meganulons, e eu não sei se isso são larvas do Muto do filme de 2014 ou se isso são uma espécie nova. Se forem larvas do Muto do filme de 2014, isso seria interessante porque nunca chegamos a ver o Muto nessa forma, então isso seria uma novidade. Mas honestamente, eu preferia que esse fosse um monstro novo. Keiko começa a coletar umas amostras dos ovos, só que o Lee pisa no botão treta desse ninho e os ovos começam a partir e várias lombrigas começam a persegui-los. Me lembrou aqueles besouros carnívoros dos filmes da Múmia do Brendan Fraser. Keiko e Lee tentam escapar dos besouros e, maluco, que cena emocionante e ao mesmo tempo agonizante, porque esses bichos começam a meio que trabalhar em equipe pra pegar a Keiko e aí ela cai da corda que ela tava usando pra escapar. Se ela morreu e foi devorada por esses bichos, eu não faço ideia porque o episódio termina. E a minha conclusão sobre esse primeiro episódio é misterioso e envolvente. Eu fiquei muito curioso para saber mais sobre o pai da Kate e do Kentaro e o que de fato rolou com ele. Mas a melhor parte do episódio para mim são o trio lá, Kate, Lee e Randa. A parte deles no episódio tem uma pegada mais aventura caçadores de monstros que eu curti demais. Em alguns momentos me lembrou até mesmo os personagens humanos da série animada do Godzilla de 98. Surpreendentemente, eu fiquei interessado pelos humanos da série e eu já tô vendo uma galera reclamando que não teve monstros o suficiente, mas honestamente isso não me incomodou muito.
Mas aí, o que você achou do primeiro episódio? Qual foi o seu momento favorito? Comenta aí e não vamos perder tempo e vamos falar sobre o segundo episódio que foi lançado junto com o primeiro. O segundo episódio começa em 1952, mostrando como o trio Keiko, Lee e Randa se conheceram. Lee foi designado para escoltar a Doutora Keiko depois de uma briga no bar, e Keiko é apresentada como uma mulher durona, principalmente depois de dar um fora no Lee que estava achando que ela estava dando em cima dele. E por mais que o Lee seja a escolta dela, é a Keiko que pilota o jeepzinho, que toma a frente na missão de se enfiar no mato, que por sinal, foi aí que eles encontraram o Randa mais novo. Tem uma piadinha engraçada aí, mas só é engraçada se você entende inglês. Lee aponta a pistola na cabeça do Randa e fala pra ele largar a câmera Super 8. E aí o Randa fala, eu não gravo você se você não atirar em mim. Mas em inglês fica, I don't shoot you if you don't shoot me. Shoot pode significar gravar em inglês também. Viu? Esse legendário é cultura também. Bem, o Randa mais novo está tentando descobrir a verdade sobre uma suposta trilha de fogo no céu, criada por um suposto dragão que vive na região de acordo com o povo que mora nessas montanhas. Ele até fala que as pessoas deveriam prestar mais atenção nas lendas. Eu adorei isso porque nos filmes clássicos de monstros gigantes, era muito comum as histórias começarem assim. Era tudo apenas uma lenda, um mito, e aí ninguém leva a sério até que de fato se deparam com a criatura. Randa explica que a suposta trilha de fogo no céu é uma trilha de radiação ionizada e eles podem usar ela para encontrar o suposto dragão. Como a Doutora Keiko tá procurando o que seja lá que esteja emanando essa radiação, ela se junta ao Randa e os dois começam a compartilhar suas descobertas. Aí rola uma parada que eu tô até agora querendo saber se foi uma referência ou não. Randa conseguiu mapear os traços de radiação emanados pelo suposto dragão, e a Doutora Keiko fala que seu avião de monitoramento de radiação mapeou um padrão semelhante. Cara, nessa hora eu fiquei... Esse bicho é o Giant Claw? Ou isso é uma referência ao filme? Porque no filme tem um momento semelhante que os protagonistas desenham um suposto padrão de ataques do monstro e essa cena não faz o menor sentido, mas se essa cena da série for de fato uma referência ao filme Giant Claw, essa é a segunda vez que o Monsterverse referencia esse filme trashão de monstro gigante. O que, por sinal, esse é outro filme que já passou da hora de eu analisar aqui no canal. Lee fica puto porque ele não foi muito com a cara do Randa e a Keiko meio que sem saco pra ele dispensa ele e o Lee sai saindo. Com Lee dispensado, Keiko e Randa seguem jornada até encontrarem o USS Lawton. E se a sua memória te serve bem, esse é o navio que o Randa serviu e que foi destruído por um monstro gigante que até hoje presumimos ser o Godzilla. O que é estranho porque esse navio deveria estar no fundo do oceano, mas agora ele está nessa ilha nas Filipinas. Como ele chegou lá? Bem, esse é um dos mistérios que a série vai revelar nos próximos episódios. Eu espero. Enquanto Randa e Keiko exploravam o navio, eles acabam se deparando com um tal dragão e é uma cena muito foda em que os dois precisam escapar do navio enquanto ele está sendo amassado por esse bicho. Mas felizmente o Lee volta para ajudar eles e eles conseguem escapar do navio. O trio consegue ver pela primeira vez o tal dragão e cara, na época dos trailers, todo mundo deu um palpite do que poderia ser esse monstro. Teve gente que falou que era o Rodan, teve gente que falou que era o Destroyer, e o meu palpite era que esse era o Gauss. Eu até cheguei a falar nas minhas redes sociais que se esse não fosse o Gauss, esse seria a cópia mais descarada possível do monstrão. Eu queria muito que esse fosse o Gauss, porque seria um indício de que Gamera poderia aparecer futuramente no Monsterverse. Mas aparentemente, esse é um monstro original que até o momento tem um codinome Dragão de Ferro. Interessante. Mas a série vai ter que apresentar mais características desse monstro para falarmos mais dele aqui. Algo que, de novo, eu espero que vá acontecer nos próximos episódios. Ok, agora vamos para a parte do episódio que se passa lá em 2015. Kentaro vai até o escritório do seu pai depois de um surto de raiva onde ele vira o escritório de ponta cabeça. Ele tem acesso a um arquivo onde tem vários documentos sobre o Lee Sean. Aparentemente ele está vivo e está em um abrigo para idosos no Japão. Conveniente, hein? Enquanto isso, aquele agente da Monarch que vimos no último episódio chamado Tim começa a seguir a Kate porque ele quer os arquivos secretos que ela descobriu antes que toda a agência da Monarch descubra. Kate tenta escapar, só que praticamente rola um sequestro dela. Enfiam ela dentro de um carro e aí pra complementar, metem um saco na cabeça dela, só que a Kate tem pânico de sacos porque eles fazem ela lembrar do ataque do Godzilla em São Francisco de novo, e aí nesse surto de pânico ela acaba chutando a cara da motorista
motorista, fazendo com que o carro capotasse. Porra, surpreendentemente, ninguém sai do carro preso, hospitalizado ou com o pescoço quebrado, mas já que o Tim não conseguiu pegar a Kate, ele tenta pegar o Kentaro na casa dele. Só que sua mãe dá uma força pra ele escapar e ela entrega uma foto do Shaw mais novo pra ele, meio que indicando que ele daria as respostas sobre o que tá acontecendo. Ok, essa parte me deixou muito curioso, então pera aí. A outra mulher do Hiroshi sabe quem é o Shaw, então o quê? Ela é uma agente da Monarch também? Esses são os mistérios dessa série que me prendem pra assistir os outros episódios. Kate vai até o apartamento da ex-namorada do Kentaro e adivinha só? A Monarch já tá lá fuçando o apartamento dela. Só que felizmente a Mei conseguiu escapar. Assim, o nome dessa menina é Mei. Melhor do que ficar falando a ex-namorada do Kentaro. Os três se encontram e começam a discutir o que fazer agora que os agentes da Monarch estão atrás deles. E o Kentaro fala que eles têm que ir nesse abrigo para idosos para falar com o Lee. Ao chegarem lá, eles encontram o Lee mais velho e uma parada interessante é que o Lee Shawn mais velho é interpretado pelo Kurt Russell e sua versão mais nova é interpretada pelo seu filho, Wyatt Russell. O Lee fica felizão de ver os filhos de Hiroshi, só que quando o trio percebe que essa clínica é toda monitorada, quase uma prisão, eles perguntam o que tá acontecendo e o Lee basicamente corta a tornozeleira que ele tá usando e fala: a Monarch vai perseguir vocês pra sempre até terem o que querem. E vocês podem engolir todo esse caô que querem enfiar na cabeça de vocês, ou a gente pode fugir daqui e descobrir o que de fato aconteceu com seu pai. E por ele ter cortado a tornozeleira fora, eles têm pouco tempo pra decidir o que fazer. E aí termina o segundo episódio e a minha conclusão é, de novo, eu preferi a parte que se passa no passado em que a galera tá caçando o dragão. Me lembrou muito um filme clássico de monstros gigantes e eu fiquei muito curioso pra saber mais desse então dragão de ferro. A parte do episódio que se passa em 2015 não é ruim, tá interessante, tá se construindo todo um mistério, porque os arquivos secretos da Monarch são tão importantes, a gente tá vendo a Monarch lidar com vazamentos dos seus segredos, e agora vai ficar interessante com o Lee mais velho fazendo parte desse grupo. Mas e aí, o que vocês acharam desse episódio? Qual foi o momento favorito de vocês? Vocês têm alguma teoria do que pode rolar nos próximos episódios? Manda aí nos comentários e aproveita e me fala se vocês querem ver mais análises dos episódios dessa série futuramente. Curtiu esse vídeo? Então por que você não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu!